gravando. Só um pedacinho. Eu vou te mandar também. Pronto. Foi. E aí? E aí? Ai, Conta. tá. É porque esse ano eu fiz umas resoluções de ano novo, né? Não sei se eu posso dar ano novo ainda, porque não sei até que ponto eu posso dar ano novo. Não sabe? Enfim. Mas uma das minhas resoluções, na verdade, tem uma amiga minha que no Natal ela fez várias perguntas pra mim, tipo, que é uma história muito legal. Calma aí. Ela disse que um ex-marido dela, na família deles, eles se reuniam todos assim, e cada um respondia essas 3 perguntas. Eu fiquei, caramba, na minha família só tem Natal, só tem briga, enfim. É isso, ela fez essas 3 perguntas e ela mesmo começou a formular outras coisas também, tipo, qual é a frase do ano, qual é o verbo do ano e tal. E eu pensei um pouco sobre qual seria meu verbo, qual seria minha frase e a resposta dessas 3 perguntas também. E a minha frase do ano é: hoje eu quero realizar coisas que um dia eu pensei que eu não poderia. Então as coisas vão mudar um pouco esse ano e eu decidi que eu não quero esconder mais nada da minha vida, eu não quero mais esconder nada de ninguém, sabe? Eu cansei, eu faço 30 anos no final desse mês, dia 27, 30 anos, então eu pensei que, né, 30, tá bom, né? Vou começar a contar a história da minha vida e eu vou falar um pouquinho sobre a minha tese também, porque eu tenho que fazer isso esse ano, é minha prioridade, tipo, número 1 da vida, assim. Não é nem esses vídeos aqui, é tese, sabe? Porque eu era pra ter entregue ano passado, entrei em depressão, não consegui entregar a tese e agora estou tomando remedinhos. Esse vídeo aqui é patrocinado por remédios de depressão também. Não oficialmente ainda, enfim. Mas é isso. Os remédios começaram a fazer efeito e eu comecei a me entender um pouco mais. Tive um conhecimento interno assim muito maior sobre mim mesmo, assim, sabe? De quem eu era e da minha história, que é uma coisa que eu já venho escrevendo há um tempo. Eu estudo aqui, esse mestrado é em Portugal, eu moro no Porto, não estou no Brasil por questões de mestrado, mas é isso, eu tenho que terminar isso. Eu vim pra cá pra fazer isso, eu tenho que terminar isso e eu quero que vocês me ajudem também. Então eu vou contar minha tese, vou contar onde eu aprendi essas coisas, como eu aprendi essas coisas, com quem eu aprendi essas coisas. Falar um pouco para vocês me ajudarem também em alguma coisa nos comentários. Eu vou falar sobre alguns temas aqui. Então, a cada 3 vídeos eu vou falar sobre um tema específico. Esses 3 primeiros é educação. Se vocês quiserem fazer um comentário sobre também, deixar alguma, sei lá, sugestão de artigo, de coisas assim, eu aceito também, porque eu tenho que escrever uma tese, né? Enfim, mas... E tem esses 3 vídeos que eu vou falar sobre educação enquanto eu falo da história da minha vida. Então eu vou começar a contar a história da minha vida e falar de onde veio esses conhecimentos de fazer essa tese e o que é a minha tese, né? O que é minha tese? Minha tese é uma vila que eu chamo de vilarejo, por causa daquela música da Marisa Monte. Há um vilarejo ali, é isso aí. Aí, porque é uma vila completamente sustentável. A infraestrutura sustentável, as casas sustentáveis, usando barro, usando madeira, pedras, coisas assim, que estão na natureza que eu consigo tirar do local. Porque tem estudos que para uma família vegetariana, 1 hectare conseguiria produzir o que ela come, que ela conseguiria sobreviver de 1 hectare. Então, faz esse estudo para pensar, 100 famílias, 200 famílias, 4.000 famílias talvez. Eu tenho uma pergunta. Quais são as suas perguntas de pesquisa? Ok. O que você quer responder pro mundo? Tá, primeiramente, eu quero mais que responder. É uma pergunta, mas é uma resposta. Porque eu acho que
Com essa tese eu quero trazer respostas. Sim. Bom, nem é que trazer respostas, as respostas já existem. Eu só quero coletar respostas e colocar no local. É isso, entendeu? Porque como construir de forma sustentável? Como fazer isso de forma sustentável? Existem vários exemplos de várias pessoas que só se jogam no meio do mato e ficam lá. E vários vídeos do YouTube que o pessoal passa lá. Tipo, fazendo negócio de pesca, que a pessoa sobrevive ali, entendeu? Então, tecnicamente, seria uma revisão bibliográfica. É uma revisão bibliográfica, mas o principal é porque eu sou da Amazônia, né? Então a minha tese é focada na Amazônia. É uma construção de vila sustentável na Amazônia. Então eu vou trazer também, faço essa revisão bibliográfica de conhecimentos também de pessoas da Amazônia, de conhecimentos que vêm das pessoas de lá, porque, enfim, tem muita coisa produzida e tem muita coisa que, enfim. Tem um vídeo que eu quero te mostrar. Dá uma pausa que eu vou te mostrar um vídeo agora. Já tá vendo? Ok, vamos lá. Áudio. Tem um trecho do livro Viagem à Terra do Brasil. É o canal Tupenizando. Que eu acho muito interessante, mas que eu acho que é pouco conhecido, porque eu vejo pouca gente comentando sobre essa história aqui na internet. É um trecho em que Jadelery relata um diálogo que ele teve com um ancião tupinambá. E nesse diálogo fica escancarada a diferença de visão de mundo, de modo de viver dos tupinambá e dos franceses. Mas eu não vou contar nenhum spoiler. Ouça um relato. Os nossos tupinambás muito se admiram de os franceses e outros estrangeiros se darem ao trabalho de ir buscar o seu arabutã. Uma vez um velho perguntou-me: por que vindes vós outros, maíras e perós, buscar lenha de tão longe para vos aquecer? Não tendes madeira em vossa terra? Respondi que tínhamos muita, mas não daquela qualidade, e que não a queimávamos, como ele supunha, mas dela extraíamos tinta para tingir, tal qual o faziam eles com seus cordões de algodão e suas plumas. Retrucou o velho imediatamente: e porventura precisais de muito? Sim, respondi-lhe, pois no nosso país existem negociantes que possuem mais panos, facas, tesouras, espelhos e outras mercadorias do que podeis imaginar, e um só deles compra todo o pau-brasil com que muitos navios voltam carregados. Ah, retrucou o selvagem, tu me contas maravilhas, acrescentando depois de bem compreender o que eu lhe dissera: mas esse homem tão rico, de que me falas, não morre? Sim, disse eu, morre como os outros. Mas os selvagens são grandes discursadores e costumam ir em qualquer assunto até o fim. Por isso perguntou-me de novo: e quando morrem, para quem fica o que deixam? Para os seus filhos, se os têm, respondi. Na falta destes, para os irmãos ou parentes mais próximos. Na verdade, continuou o velho, que como vereis não era nenhum tolo, agora vejo que vós outros maíras sois grandes loucos, pois atravessais o mar e sofreis grandes incômodos, como dizeis quando aqui chegais, e trabalhais tanto para amontoar riqueza para vossos filhos ou para aqueles que vos sobrevivem. Não será a terra que vos nutriu o suficiente para alimentá-los também? Temos pais, mães e filhos a quem amamos, mas estamos certos de que, depois da nossa morte, a terra que nos nutriu também os nutrirá. Por isso, descansamos sem maiores cuidados. É de no mínimo fazer a gente botar a mão na consciência, né não? Mas e aí, o que você achou dessa história? Você já conhecia ela? Deixa aí nos comentários. É isso, canal Tupinizando, muito bom. A parte que eu gosto é... Aí tem muitas partes que eu gosto disso. Mas esse homem muito rico não morre? E tem outro que... É isso, essa é uma visão de mundo que existe, sabe? Que ainda existe na Amazônia e que pode contribuir grandemente para o que a gente está vivendo e tentar de alguma forma não só parar o desmatamento, mas reflorestar, de voltar alguns pedaços que precisa ser feito, porque o mundo tá do jeito que tá. Se você assim não acredita, perdão, né? Desculpa, porque, enfim, você quer que sua casa fique que nem no Rio Grande do Sul, por exemplo? Pode ser que aconteça. Você está preparado para isso? Enfim. Mas é isso, Pode falar. É mesmo isso, sobre a tese, como que vai ser... Tinha pensado em separar os temas, porque esse é um tema amplo. Sim. Muito amplo. Sim. Como que você quer botar... O que você pensou em responder nessa tese? Eu pensei em responder em
como reflorestar a Amazônia dando casa para as pessoas? Essa é a minha pergunta da tese. É o que eu quero fazer. Gosto. Porque tem tanto jovem aí, sabe? Eu não tenho perspectiva nenhuma de construir uma casa. Você tem uma perspectiva de quando você vai comprar uma casa na sua vida? Quantas pessoas que podem estar assistindo aqui isso aqui que não tem nem perspectiva de comprar uma casa? Será que a ideia de ir para um local remoto da Amazônia, numa vila completamente sustentável, com educação, saúde, centros de pesquisa seriam muito úteis também, para que se possa pesquisar esse conhecimento que já existe nesses locais, entendeu? Tentar fazer com que isso vire riqueza também para as pessoas que estão lá, que as pessoas que estão lá consigam se sustentar, consigam se alimentar com o que tem lá, entendeu? Consigam sobreviver a esse mundo que vai mudar muito, porque a Amazônia, as previsões são de seca e está ocorrendo uma agora. Em Belém já aumentou, entre 2010 e 2020, aumentou 1 grau. Existe uma cidade chamada Marabá, no Pará, também, que aumentou 1,5 graus. Essas previsões de 1,5 graus de aumento de temperatura já estão acontecendo de fato na Amazônia ou nos últimos 10 anos. Não precisou chegar a 2050, 2030, já aumentou. Aí você pergunta, qual é a diferença de 1 grau ou 2? Tá, você tem uma febre de 38, você prefere mais 38 ou uma de 39,5? Imagine os sapos, as plantas, que estão todas acostumadas com uma temperatura X, agora tentando se adaptar a uma temperatura, sei lá, mais 2, mais 3. Isso para alguns micro-organismos, alguns seres vivos, mata. Pra gente também, internamente, também a gente pode morrer. Mas é isso. E a Amazônia tem tantas respostas, sabe? Tantas respostas, tantas coisas diferentes. Eu quero falar um pouco também, uma coisa que eu quero falar nessa tese é as potencialidades da Amazônia, sabe? Tem tanta coisa diferente lá, cada cidade tem uma fruta diferente, tem um prato diferente, que só come naquela região específica, entendeu? Uma fruta que só dá no negócio ali, que não dá no outro lugar. E eu já provei tantos tipos diferentes de fruta, entendeu? Que eu desafio qualquer pessoa aqui nesse país que já tenha... Não, tem muita gente aqui, tem pessoas da Amazônia aqui também, então não faço esse desafio. Mas eu já comi, sei lá, centenas de tipos de frutas, sabe? De coisas, não só de frutas, de plantas em geral, de comida, de remédio, de... Tanta coisa que a Amazônia tem, sabe? Ela é tão diversa. E eu vou falar um pouco sobre a minha história mesmo, de como eu estou ligado à Amazônia, porque eu nasci lá, né? Então, essa Amazônia, ela deslumbra muito, sabe? Porque meu pai é pernambucano, e com 18 anos ele foi para São Paulo, viver lá com o irmão dele, depois ele conseguiu um emprego, para lá e trabalhava numa loja de sapato. Aí ele começou como colocar estoquista, né? E depois começou como vendedor, e ele é um ótimo vendedor. Ele trabalha com isso até hoje. E ele tinha um amigo que era da minha cidade, da cidade que eu nasci. E ele disse, vamos de férias lá pro Pará, pra Amazônia, lá. Aí meu pai foi. Sabe quando meu pai voltou? Pois é isso, sabe? A Amazônia, ela causa esse deslumbramento. Fala, meu pai que veio do interior de Pernambuco, chegou lá na Amazônia, viu aquela fartura de coisa, sabe? Ele disse, pra que eu vou voltar pra São Paulo? Vou voltar nada, vou ficar aqui. Tem nada que eu tenho nada pra fazer em São Paulo. Ficou lá. Voltamos pra São Paulo, mas mais pra frente da história, vou contar isso. Mas é isso, ele foi pra lá, pra cidade da minha mãe, conheci a minha mãe. Eles, de verdade, a minha mãe ficou grávida, eles casaram e eu tô aqui. Eu nasci no dia 27 de fevereiro de 1995, era uma segunda-feira de carnaval.
Minha mãe fez essa cesariana e eu vim ao mundo. Tadã! É isso. Aí eu vou começar a contar a minha história a partir daí. Porque eu vou começar um pouco na minha cidade, porque como a parte da minha mãe é dessa cidade, eu vou contar um pouquinho, porque a família da minha mãe é uma família que já está há mais de 100 anos nessa cidade, a cidade tem 93 anos. Então, porque quando eu vim para Portugal, eu sabia que tinha, por parte dessa família, que tinha portugueses. Tinha uma família de portugueses, foi uma família de portugueses, e eu tentei fazer pesquisa de documentos na internet, não sei o quê, e ver todas as pessoas que estavam lá para tentar achar essa história. Para entender um pouco essa história, tem que contar uma outra história, porque no Nordeste, no final de 1800, no começo de 1900, teve uma seca grande que juntou com uma epidemia também, eu acho que era de varíola, e morreu, são estimados 500 mil de pessoas de morte no Nordeste nessa época, porque também o pessoal no Rio de Janeiro e São Paulo, né, enfim, não se importaram muito, as pessoas morreram. Então teve uma grande migração. A história da minha cidade, pelo que está escrito, né, ela é baseada nessa migração que o governo pagou para tirar essas pessoas de lá e colocar eles na Amazônia. Tipo, pagou esse transporte, aí vai trabalhar na Amazônia. Eles foram chamados para trabalhar na Amazônia. E a minha família foi uma dessas famílias que saiu que chegou de Portugal e foi para Crato, no Ceará, por parte de mãe. Por parte de mãe, o pai dela, e os dois, tanto parte de mãe quanto parte de pai. Tá, eu tenho que explicar isso direito. Tá, vamos lá. Porque a minha mãe, ela tem uma mãe biológica e uma mãe de criação, ok? Porque quando ela era bem pequenininha, ela tinha uns 2 anos, o pai dela, biológico, foi comprar um cigarro e... aquela história, né? Aí, como ela já morava com os avós dela, que eu chamo de avós, né? Porque eu não conhecia esse cara que foi comprar um cigarro. E um ou 2 anos antes de eu nascer, essa mãe biológica da minha mãe morre também. Meu pai... tem uma outra história, uma outra fofoca daí. Por quê? O meu pai tinha se separado da minha mãe. Meu pai tinha traído minha mãe e eles tinham se separado. Namorada separada. Aí, quando a mãe biológica da minha mãe morreu, ele foi no velório. E no velório depois eles voltaram e continuaram. Tá ligado? Meu Deus, não sabia dessa. Aí, enfim, essa pessoa morreu, então eu não conhecia ela também. Dessa mãe biológica, minha mãe tem mais 3 irmãos. Uma irmã que é por parte de pai também, desse pai que foi fumar um cigarro e foi criada com ela também junto com os avós. E outros 2 irmãos, uma menina e um menino, um homem e uma mulher, né? Porque não são mais meninas e meninos, um homem e uma mulher, que foram criadas com essa minha avó biológica e o pai deles. Então, por parte dessa mãe biológica, ela tem esses 3 irmãos, e por parte da mãe que criou, ela tem mais outras 4 irmãs. 2 tias e 2 gêmeas, que fazem aniversário esse mês também. É provável que esse vídeo saia perto do aniversário delas, então parabéns de qualquer forma, das minhas tias gêmeas. Que fofura. Enfim. E... aí me perdi. Quando o meu pai e minha mãe voltam a namorar e minha mãe fica grávida, eles se casam, meu avô dá uma casa pra ela, porque ele fazia isso com todas as filhas. Todo filho que casava. E é uma coisa também da minha tese que eu quero saber, porque como foi que meu avô e meu pai conseguiram construir casa? Meu avô deu casa para todas as filhas, tá? E ele construiu as próprias casas, sabe? É esse tipo de conhecimento de como é que meu pai e meu avô fizeram para criar filhos e construir casas e fazer as coisas, e eu não consigo. Como é que a juventude de hoje não consegue fazer coisas que os seus pais e avós também fizeram?
Por que tá tão difícil assim? De que forma a juventude hoje consegue criar uma família e ter uma casa e viver tranquila, igual os pais, igual os avós? Por que a gente não consegue? Entendeu? Capitalismo, né? Mas assim, será que a gente tem que colocar sempre a culpa no capitalismo sempre? Entendeu? Eu acho Será que não tem... a culpa é... É porque o que eu acho, sinceramente, é que a humanidade como um todo, foca muito no que discordamos, sabe? Muito na discordância. Nós não trabalhamos muito na concordância, nós trabalhamos cada vez mais na discordância, entendeu? Então, esses assuntos assim, de discórdia e tal, colocam culpa no capitalismo. É culpa? É. Mas é fruto de um atrito, sabe? Eu quero também parar um pouco e quero ouvir todo mundo, sabe? Porque eu quero ver onde nós concordamos, sabe? É uma das regras do canal também, tá? Vou explicar um pouquinho então agora, regrinhas, tá? Comentários de ódio, xingamentos, essas coisas assim, eu vou apagar, porque é um canal educativo, entendeu? É pra gente pegar, já pensou, se cada comentário fosse, sei lá, uma indicação de artigo, quantas indicações de artigo a gente não poderia ter nos comentários, entendeu? Porque nós estamos brigando nos comentários ao invés de colocar indicações de artigos, indicações de músicas, indicações de filmes. Entendeu? É um lugar que pode ser, que tem muito pra ser seguro e tranquilo e sabe? Mas as pessoas gostam de discordar. Vamos concordar com coisas, entendeu? E é isso. A outra regra é que eu sou o rei desse canal, tá? Rei Roberto, prazer. Por que rei? Eu estou criando um reino intergaláctico, mas na verdade isso é pra falar sobre o nosso planetinha aqui, tá? Porque eu já nasci em 95, já nasci com todas as leis e regras e a sociedade formada em 95. Se eu pudesse construir uma sociedade do zero, como é que eu construiria? Como é que você construiria uma sociedade do zero? Faço ideia. É isso. Vamos descobrir? Sabe? Essa é uma das perguntas da minha tese também. E é o porquê desse canal aqui, de como, sabe? Como é que faz isso? Sabe, ok, não tive oportunidade de escolher as coisas que já foram impostas, mas eu posso também reivindicar o que é não o que é discordância, mas o que todos concordam, o que é unânime. Então, é isso. Eu vou fazer umas votações aqui e é isso. Eu quero que sempre as decisões sejam unânimes. Então, as votações que eu vou fazer vão ficar abertas até ter uma unanimidade sobre temas. O tema desse primeiro vídeo, agora desses meus 3 vídeos, é educação, ok? Então, vou fazer perguntinhas sobre educação e vamos ver em propostas de educação unânimes que vão sair dos comentários, né? Vamos lá ver do que eu posso, do que... Se vocês me ajudem, por favor, comentem, pelo amor de... Façam isso, por favor. É só pra minha tese, sabe? Ah, não! É pra minha tese assim. É realmente pra minha tese assim, entendeu? Então, um ponto específico também. Quem quiser se inscrever e tal, muito bem. Quem compartilhar, muito bem. Mas eu vou deixar uma planilhazinha, porque eu preciso fazer a metodologia da minha tese, de fato, entendeu? E quero que vocês me respondam as coisas que eu quero saber, as perguntas da tese. É um questionário. Eu quero fazer um questionário, quero que vocês sejam meus ratos de laboratório, entendeu? É isso. Se vocês aceitarem ser meus ratos de laboratório, eu vou deixar uma planilha, você coloca o seu nome, coloca o seu e-mail, porque eu vou ter que fazer umas perguntas gerais, assim como, nome completo, idade, não, nem nome, mas sexo, idade, coisas assim, informações pessoais, que você vai ter que assinar uma coisinha de, eu deixei essa pessoa pegar as minhas informações para fazer a tese dele.
enfim, vou ter que fazer isso. E quem aceitar fazer isso, eu vou fazer um cartãozinho de inscrito, uma coisinha, um cartãozinho assim. Enfim, quem quiser um cartãozinho, uma artezinha de um cartão do canal, me ajuda na tese, por favor. Tá, voltando. Voltando a... Parei onde? Sua mãe começou a namorar o seu pai de novo. De novo, engravidou. Nessa época ela já tinha a casa? Nessa época, meu avô deu a casa, uma casa que ficava do outro lado da rua, assim, sabe? É do outro lado da rua, mais pra frente, assim. Que é na mesma rua que é uma rodovia que vai em direção ao litoral do Pará. Aí você quer continuar nessa parte deles voltarem a namorar ou você quer entrar na parte mais da tese? Não, vamos nascimento agora, nasci. Tá? Nasci em Castanhal, dia 27, eu já falei. E com 3 meses eu fui pra São Paulo. Eu completei 3 meses na viagem, no ônibus, indo pra São Paulo. Voltando pra São Paulo porque teve aquela coisa do colo, né? Que meu pai tinha um barzinho, tinha uns comércios assim. E tudo meio que faliu por causa do colo naquela época. E aí ele, o que eu vou fazer? Volto pra São Paulo. Além do colo de ter falido, ainda pegou um filho. Olha que legal. Aí ele, vou voltar pra São Paulo. E voltou pra São Paulo. Em São Paulo a gente veio em vários locais diferentes. Minha mãe também tinha família em São Paulo. Ainda tem família em São Paulo, tanto minha mãe quanto meu pai. Ainda tenho família que mora em São Paulo. Mas aí eu passei uns tempos lá, mas depois vou sair de São Paulo, porque meu pai tava com emprego bom já também, coisas de loja de sapato também, eu acho que ele era gerente até. Só que a gente morava no Capão Redondo, né? Então, nos anos 90, Capão Redondo, esse tipo de coisa. Meu pai foi assaltado umas 2 vezes, teve um dia que ele deram um tiro nele, na perna dele. Aí ele falou, não tem como mais, não dá mais, tem que me mudar. Então a gente foi pro interior de São Paulo, trabalhar com uma sociedade com um parente da minha mãe que morava no interior de São Paulo. Quantos anos você tinha Eu nessa época? tinha uns 4. Peraí, agora fala sem ser ao mesmo tempo que eu tô falando, que senão corta a minha voz. Não tem como me editar. Tá, eu tinha 4 anos quando eu saí de São Paulo e fui pro interior, ok? Porto Ferreira é o nome da cidade. É uma cidade que tinha várias cerâmicas, coisas de cerâmica e tal. Então essa coisa era a sociedade do meu pai com esse cara, era tipo distribuir cerâmica, tá ligado? As cerâmicas produzidas lá que tinha muita cerâmica de fato. Aí. Só que não deu certo, mas na cidade foi a primeira pré-escolinha, a única pré-escola que eu fiz foi nessa cidade, nesse local lá. Minha mãe tem umas fotos ainda, não sei. Se eu tiver alguma foto eu coloco aqui. E eu voltei pro Pará depois, porque não deu certo a sociedade e volto com arrependido, né? Enfim. E no final de 1999 para começo de 2000, na virada do milênio, voltou o cão arrependido. Ok? Então, mas só que quando eu voltei, eu já sabia ler, eu me lembro de começar a ler em Castanhal, assim, de olhar para as coisas assim, ver e ler as coisas assim. E na rua, sabe, placas? Eu lembro disso, lembro da virada do milênio lá também, porque nessa época de dezembro e janeiro é muita chuva. E caiu um temporal, e foi um dia horrível nesse dia. Eu fiquei, meu Deus, o mundo tá acabando, que tinha aquela coisa, o mundo acabando, né? Essa coisa toda. Mas não acabou. Pode acabar? Talvez. Pra gente não, mas o mundo talvez continue por aqui, né? Mas enfim, eu voltei fui estudar numa escola que me pularam uma série, porque eu já sabia ler, já sabia escrever, já sabia algumas coisas de contas matemáticas, e me pularam uma série e eu estudei numa escola particular, uma escola cristã, né? Particular. E eu tinha uma bolsa da prefeitura, teve uns anos que minhas tias pagaram um pedaço, minha mãe pagou um pedaço, porque questão de dinheiro estava complicadíssimo.
E o meu pai, ele começou a fazer cerâmicas também, que nem ele foi lá, aprendeu a fazer cerâmicas lá. Ele aprendeu a fazer aquelas formas de silicone. Aquilo era tão fedido, tão fedido, tão fedido. E ele fazia o molde de silicone para colocar o gesso também. Ele vendia aquelas coisas de Santa Ceia, de gesso, sabe? Uns quadros grandes, negocinho menor, assim, que a avó tem bem do ladinho, assim, ou no meio da mesa, ou na parede. Ou talvez se você mora em Belém, em Deu Castanhal, talvez tenha um quadro de Santa Ceia de gesso feito e pintado pelo meu pai, porque ele fazia tudo, e pintava o olho, cada detalhe, fazia, passava e vendia. E aí eu via sempre esse meu pai que fazia várias coisas assim, e eu tinha essa vontade também de ser essa pessoa que fazia várias coisas, e mais pra frente, na minha vida, eu descobri que eu era uma pessoa generalista, que é o contrário do especialista. Porque o especialista, ele quer saber uma coisa, a bactéria do intestino, do peixe, o que é importante, é muito importante, mas ele se especializa num ponto específico da ciência, né? E o mundo é feito para especialistas, né? Que esse especialista é que você possa ser uma rodinha de engrenagem, E eu sou uma pessoa generalista, eu gosto de saber de várias coisas, por causa do meu pai, né? Por causa da minha mãe, por causa da minha avó, por causa da minha família, que entrou esses conhecimentos, que eu via tanta coisa diferente, sabe? As pessoas sabendo fazer tantas coisas diferentes. Eu queria saber fazer também, entendeu? Porque eu não posso ser essa pessoa. E eu descobri que eu era uma pessoa generalista. Quando eu vim pra cá, pra Portugal, eu queria testar outras áreas da minha vida, né? Testar outras coisas. Então eu peguei para estudar mídia digital, porque eu vi que tipo, eu não precisava fazer uma faculdade para isso, que nem eu preciso, por exemplo, para fazer o mestrado, que eu sou engenheiro ambiental e sanitarista. Sou formado em logística também. Só que e eu gostava muito de arquitetura, urbanismo. Então, para fazer esse projeto, eu preciso ser urbanista. Eu preciso ter um diploma de urbanista. Então eu vim fazer isso e vim também estudar um pouco sobre mídias digitais. Então eu fiz 7 projetos. Cada projeto era uma área diferente e um projeto diferente que eu queria, por exemplo, quadrinhos. Eu vou te mostrar um negócio, calma aí. Enfim, um desses projetos foi o Baby. Baby era uma HQ que eu ia postar no Instagram, entendeu? Então eu estudava, tipo, os meios, né? Tipo, o Instagram, de como é que as pessoas postavam HQs nos Instagrams, como elas faziam. Consegui postar algumas de roteiros que eu escrevi. Enfim, eu ia me colocando nos locais também onde esse conhecimento acontecia. Então eu roteirizei podcasts, narrei alguns podcasts, durante esses 2 anos que eu tô aqui, mais de 2 anos que eu tô aqui em Portugal. Eu fiz algumas coisas, entendeu? Em áreas de multimídia, para tentar aprender o que é feito na multimídia, de como... Então esse vídeo não é uma coisa assim que eu tô sentado falando aqui, eu dei uma estudada para fazer isso também, sabe? Esse aqui é o Baby. E o Baby era sobre como os acontecimentos da vida deixam um jovem adulto tão frágil psicologicamente, em contraponto que é colocado como sucesso para os jovens, sabe? Então o jovem adulto tem tanta coisa acontecendo na vida deles, tanta desgraça. Era um personagem que aconteceria várias desgraças, cada tirinha era uma desgraça que acontecia na vida dele, sabe? E a vida cobrando ele para ele ser uma pessoa de sucesso. Sabe, esse tipo de coisa? Mas você chegou a postar em alguma conta ou não? Não. Eu acho que eu até fiz um arroba, uma coisa assim. Mas não chegou a postar lá? Não. Tá. Não tem nada. E aí eu estudei storyboard, esse tipo de coisa. Então tem aí 7 projetos que eu fiz, que eu escrevi coisas, sabe? Que eu anotei em cadernos, porque é uma coisa que eu percebi também, sabe? Eu
nesse final, entre 2024 e 2025, que os remédios começaram a fazer efeito, eu percebi de como eu estudava também, sabe? Que em algum momento da minha vida, eu vi esse método de você jogar muitas ideias, sabe, em locais, por exemplo, cadernos, e ter um local físico para você só jogar essas ideias, assim, porque vem umas ideias assim na cabeça que você tem assim, mas foge, no outro dia você esqueceu, entendeu? E eu tenho esses cadernos com anoto essas coisas, essas ideias, pensamentos e coisas assim. E depois eu afunilo isso. E eu tento afunilar as ideias também, tipo, nesses projetos de coisa para onde vai cada ideia. E depois fazer uma tabelinha. Eu jogo faço no Excel. Cada página, caderno tal, tem tal coisa, tal coisa, tal coisa, tal coisa, tal coisa. Aí eu coloco assim, para tentar pegar e fazer uma forma de encaixar cada coisa, deixar uma pastinha, né, e tanto física quanto digital, porque eu tenho também, tipo, no Instagram, no YouTube, Pinterest, tem umas pastinhas salvas, assim, com cada projeto, assim, com o nome de cada coisa, pra... Então, tem vídeos, tem fotos, tem imagens, tem referências, tem um monte de coisa que tá em pastinhas no computador, no Instagram, e eu agora tô reunindo todas em uma planilha. Adorei. Aí, e você acha que essa metodologia de botar tudo em cadernos tem ajudado? Sim, bastante. Porque eu sou uma pessoa esquecida. Então, se eu não anotar... A frase do ano, eu não consegui um caderno, eu anotei no negócio aqui. Entendeu? Porque o caderno que eu queria anotar, eu deixei na escola, que eu sou professor, eu deixei lá. E... é isso, eu esqueço das coisas, eu perco minhas coisas também. É uma coisa que eu trabalho contra mim mesmo também, sabe? Mas por isso que eu dificulto as coisas um pouco. Então, voltando para a história da minha vida, de fato, né? Que eu fico papagaiando aqui e não chego a lugar nenhum, né? Vamos lá, vamos pegar um negócio aqui. Ó, tô colando, tá? Cola, roteiro. Fiz a aulinha de roteiro também. Vamos lá. Lembrei que você estava falando dos 7 projetos que você tinha. Dos 7 projetos que eu tinha, porque eu descobri que era uma pessoa generalista e eu quero fazer tudo. Quero saber fazer tudo, o máximo que eu conseguir. Mais de coisa. Quero fazer um monte de coisa. Entendeu? E o urbanismo, ele me dá essa oportunidade também, porque é uma coisa muito geral, é um local muito geral, onde eu posso trabalhar também muitas coisas diferentes, assim, sabe? Então, por isso que eu escolhi sair do Brasil, sair do trabalho que eu tava, sabe? Que eu não tava num trabalho ruim, que eu não tava vivendo uma vida ruim, pra vir pra cá, sabe? Porque eu queria ser urbanista e um diploma em Portugal seria assim, o pessoal nem sabe como é a faculdade aqui, entendeu? Mas qualquer diploma que eu chegar na Universidade do Porto, porque a faculdade de engenharia é a maior faculdade de engenharia do Porto, aqui da Universidade do Porto, é a maior do país, entendeu? A maior de Portugal. Então, chegar com um diplomazão lá no Brasil, de urbanista, enfim, sonhos. Eu vim em busca de sonhos, né? Meu pai voltou com a minha mãe pro Pará na virada do milênio. Eles foram morar naquela casa que meu avô tinha dado para minha mãe. Só que a casa, a frente era de alvenaria e a parte de trás era de barro, assim, sabe? Era meio pau a pique. E era uma casa germinada, tinha uma outra do lado. Tinha uma outra parte da família que morava do outro lado. E a casa começou a ceder e cair. Então, em algum momento, essa casa ia cair também. Mas antes disso, ainda morei alguns anos lá. Eu lembro que eu fiz um furo do meu quarto pra cozinha pra espiar as pessoas, pra ouvir as fofocas. Até porque a minha parede de frente, assim, era só uma cortina, né? Então, eu me lembro de ser, desde pequeno, ser curioso, assim, de saber as fofocas que tava falando na cozinha e tal. Aí eu fiz um bonequinho no barro. A minha mãe falando, menino, para! De fazer um buraco nessa casa. Não pode fazer buraco. Vai cair a parede, coisas assim. Aí passei um tempo lá até que eu tive que sair e ir pra uma casa do lado da casa da minha avó. Que
é a primeira casa que meu avô construiu, que eu falo meu avô consideração, né, construiu para ele morar com a família dele, que foi onde minha mãe nasceu nessa casa também com a mãe biológica e o pai biológico dela, e foi onde eu fui morar depois, que é uma casa antiga, e modernista, taco de chão, sabe? Aquela casa taco de chão. Ela é de um estilo que não, ela é um estilo paraense chamado raio que o parta, porque tem várias casas que tem um raio assim de pedacinhos de cacos de lajota, aí faz um raio. Na minha casa não tinha um raio, mas o estilo arquitetônico é do mesmo jeito, assim, sabe? Assim. Sim, é uma coisa também que eu quero falar sobre nessa tese, sabe? Porque a crise é estética também. A crise também é estética. Eu vou te mostrar um outro vídeo agora. Só um momentinho. Eu tenho que mostrar esse vídeo. Vai, começa. Ó, eu não vou nem mostrar um vídeo não. Eu vou mostrar só essa imagem aqui. É mais de IA, sabe? Mas olha esse quadro de basquete. Olha aqui, miminho. Passa, vai passando, vai vendo. Olha aqui essas janelinhas com tapeçariazinhas. Olha esse quadro de cima, que bonitinho. Parece que colocaram um tapete na quadra. Muito fofo. Muito fofo. Entendeu? Por que a gente não faz esse tipo de coisa? Por que a gente tá fazendo coisas retas? E voltei pra essa casa. E esse terreno do meu avô, que minha avó estava viva ainda, e era com ela que eu passava as tardes, assim, porque nessa de sair de uma casa para outra, a minha mãe, o meu pai parou de vender as coisas de gesso, foi trabalhar como vendedor no Marajó, então ele passava tipo 30, 45 dias fora de casa, vendendo as coisas, ele passava uma semana, depois 30, 45 de novo. Essa casa caindo e minha mãe engravida mais uma vez do meu irmão, que o médico falou, olha, você não pode ter filhos mais, não sei o que parará, seu útero tá virado, não pode mais ter filhos, os anticoncepcionais estão fazendo bem pra você pode tirar, não sei o que parará. Irmão do meio. E ele disse, tem que me virar, e foi trabalhar para Exílias, e essa casa caindo e minha família se mudando para essa outra casa, que era anos 50, né? E a casa fazia pelo menos, sei lá, uns 10 anos que ninguém mexia ali, né? Nem de reformar, nem de nada. E era uma casa, eu achava uma casa muito bonita, só que tipo caindo de pedaços, né? E não tinha nem banheiro. No detalhe, depois eu conto, mais pra frente. E morava com minha avó, que a casa da minha avó era uma casa do lado, que tinha um quintal, que era 14, 15 de frente, sei lá quanto era, por 90 de fundo. E tem um quintal atrás do meu quintal, que era o quintal da bisavó, da mãe do meu avô, que é um pouquinho maior, também uns 100 de fundo, e do lado tem um quintal, uma casa tem, sei lá, 16, sei lá, de frente também, uma coisa assim, e o mesmo tanto de fundo, sabe? Então era a irmã do meu avô e a mãe dele, que moravam assim, um do lado do outro. Só que quando a mãe desses duas pessoas morreu, essa mulher aqui, como ela era influente na prefeitura, não sei o quê, porque os irmãos do meu avô, que são vários, tem uma tia minha que é tipo, que ela é vó, ela morreu esse ano não, morreu na pandemia. Ela era vó de uma deputada estadual aí, de um cara que o pai dela é um prefeito, um cara que, enfim, né, não vou nem comentar, mas ele já foi prefeito, que foi mais vezes prefeito de Castanhal, entendeu? E ele é pai dessa menina, que ele é casado com uma mulher que é filha de uma irmã do meu avô. Fofoca. Aí essa mulher aqui do lado, essa irmã do meu avô, ela pegou a escritura dessa casa, que era antiquíssima, que era só um papel escrito de qualquer coisa, e colocou no nome dela.
Aí começou uma briga entre dois irmãos que moravam um do lado do outro. E essa briga tá até hoje aí. Na verdade, uma fofoca que eu queria contar, a fofoca assim, a maior fofoca, é que uma parte do patrimônio do meu avô, ele tá bloqueado pela justiça. Por quê? Por causa do muro entre os irmãos, essa briga de irmãos que existia. Ainda acontece. Minha avó, a minha bisavó morreu, acho, nos anos 80, 83. Ela viveu nos registros oficiais, ela viveu 103 anos. E as minhas tias falam que ela tinha 10 anos a mais, na verdade, que ela tinha 113. Enfim, tem documento. Vou mostrar o documento aqui do 103, que o do 113 eu não tenho, né? Mas vamos lá. E depois que ela morre, aí acontece essa briga. E tinha só uma cerca que dividia esse terreno, que já tinha dado briga também. Mas uma cerca que você não conseguia ver o fim. Porque tinha um negócio de patos, uma galinha, um porco, e você não conseguia ver o fim da cerca, sabe? Então, na mente de todo mundo, começava ali, acabava a casa, no finalzinho tinha uma cerca e o telhado ainda passava para dentro do outro terreno, porque tinha isso aqui. E quando eu me mudo para essa casa, começa a construir esse muro. O lado de lá começa a construir o muro. Só que eles não começam a construir o muro de certo onde estava a cerca. Falaram com a minha avó, tipo, nem aí pra essa briga, que minha avó, tipo, não ligava nada pra isso. E deixou eles construírem, tipo, pegar a calha para que a água caísse aqui, entendeu? Então construiu o muro aqui, então ela deixou construir o muro mais para frente. E quando chegou mais para frente nessa construção do muro que foi reto, tinha uns 3 metros de diferença assim entre a cerca que tava e o muro. Aí, confusão na família, parou. Esse tempo antes que eu tava saindo a minha família foi voltar a pegar e construir o muro, o outro pedaço do fundo. Porque aí eles pegaram a cerca e colocaram, tipo, 1 metro para dentro da cerca. Tipo, a cerca tá aqui, 1 metro para dentro do próprio terreno. E fez aqui o muro. Só que, como tinha 3 metros, acho que 3 metros de diferença, a outra pessoa colocou na justiça falando que a minha família estava roubando um pedaço da terra dela. Que o muro não existia barriga, que não podia ter um negócio, um zigue-zague no meio do muro, porque não fazia sentido, que tanto um lado quanto o outro pensava que o muro é reto. E eu vou deixar a imagem aqui para vocês, porque eu peguei o negócio do Google e fiz uma linha assim, e não tem como ser reto, entendeu? Nunca foi reto o negócio. E o patrimônio de meu avô, de um terreno de 15 por 90 no centro da cidade, está parado judicialmente porque brigas de família. Olha que legal. E eu tenho uma proposta para os 2 lados. Porque esse pessoal que falou que eu falei que morava em São Paulo e tal, da minha família, era do outro lado. Eu morei na faculdade junto com o pessoal também do outro lado. Então, tipo assim, eu não tinha isso, entendeu? Eu não ligo, eu nunca liguei para isso. Mas eu também negligenciei essa briga que acontece desses 2 lados, sabe? Eu quero levantar uma proposta de paz, além de fazer minha tese, esse vídeo. Eu acho que é mais fácil eu fazer minha tese, na verdade, do que essa paz acontecer, pra ser bem sincero, tá? Mas a minha proposta é pegar todos esses 3 terrenos, fazer prédios, construir coisas, que cada um possa ficar com DAP, que possa ficar com alguma coisa, entendeu? Que possa dividir isso bonitinho, mas aí eu conversei com eles já, com todos sobre isso, porque eu tô falando aqui e não vou falar o nome de ninguém que tá vivo, ok? Vou falar o nome das pessoas que estão mortas só, ok? Inclusive o nome da minha bisavó que morreu era Joaquina Rodrigues da Silva
aqui tinha 103 anos. José Amado da Silva é o meu avô e Raimunda Menezes da Silva é a minha avó, por parte de mãe. E é isso, fazer essa proposta de paz para fazer um projeto, para construir alguma coisa, que cada um pegue um pedaço e acabe com o raio desse processo, que acabe com o raio dessa briga que tá desde os anos 80 acontecendo na minha família, desde os anos 80, tá? 80. E é isso que eu vim fazer aqui também, um pouco sobre isso. Então esse vídeo é pra minha tese, principalmente, pra mim, principalmente, mas se servir pra vocês também, né? Mas vou ficar muito feliz com isso. E pra levantar essa proposta de paz. E vocês acompanharem essa fofoca de família, porque se tem uma coisa que tem na minha família, é fofoca. E eu nem vou contar fofoca de família não, todas, eu vou contar só essa, tá? Porque se eu abrir o leque, fica uma coisa gigantesca, entendeu? E contar a minha história, continuar contando a minha história. Eu vou falar no próximo vídeo um pouco sobre minha avó, que foi uma pessoa muito importante pra mim, e vários dos conhecimentos que eu tô trazendo pra essa tese vieram dela. Então, a primeira pessoa que eu vou citar, que eu vou começar, minha avó Raimunda Menezes da Silva, vai ser a primeira pessoa. E eu também tentei fazer pesquisa sobre buscas no Google e tal, de encontrar documentos, e eu encontrei documentos de vários familiares. Eu tenho esse documento da minha bisavó, do meu avô, então eu vou jogando umas coisas, assim, mostrando provas. Porque tem muita coisa na minha história que precisa de provas. Então eu falei que vão ser 3 vídeos sobre educação. Eu vou falar mais um vídeo sobre educação. E no último vídeo eu vou chamar um parente meu, um amigo, uma pessoa, para falar sobre educação também. Ela vai falar sobre o vídeo, vai contar a história dela e como ela me conheceu. Ok? Então, eu acho que daqui a 3 vídeos vai ser meu aniversário também. Então vai ser meu vídeo de aniversário, eu conversando com uma pessoa especial pra mim. Se vocês gostaram, se inscreva, me dê referências, por favor. Me ajuda na minha tese, de verdade. É uma coisa, ó, você quiser que eu chore? Eu choro aqui pra você, entendeu? Pra você me ajudar na minha tese, colocar o seu nomezinho, seu e-mail, você vai ter um cartãozinho, vai ser tudo, todo mundo ganha, ok? Pra minha família, tem minha mãe, calma mãe, é isso, você sempre quis que eu contasse minha história, eu tô contando agora, tá? Vou contar os meus erros, vou contar meus acertos, vou contar tudo. E deixa eu falar pelo menos, tá? Não vão pesquisando coisa da minha vida não, deixa que eu conto minha história, primeiramente. E que durante essa semana vocês, reis e rainhas, possam construir também o reino de vocês. Beijão.